Programa da Helena, começando. Estamos aqui hoje no gabinete do deputado Flávio Serafini. Vamos fazer uma entrevista para a Rádio Mundial News FM, o programa Auditoria Cidadã. E me desloquei lá da rádio, né, deputado? Porque eu acho que o momento é muito importante e como fica difícil a sua ida ao programa, eu digo, não, tenho que ir lá, né? Para a gente conversar. E por que essa conversa? Eu acho importante que os nossos ouvintes e internautas tenham consciência desse momento que nós estamos vivendo, esse momento eleitoral, que aliás eu acho que é rodeado assim, de muito suspense, né? Eu nunca vivi um processo eleitoral como o de hoje. E que a gente não sabe o que vai acontecer, está havendo muita, assim, todo mundo em suspense, vamos dizer. O que vai ocorrer, o que vai acontecer, para que caminhos o Brasil vai se voltar, se virar, se o que aconteceu, né, a partir do impeachment da Dilma vai ter continuidade ou não vai. Enfim, é um momento de muita ansiedade. E outra coisa, o que as pessoas se esquecem é que houve uma mudança nas regras eleitorais, né? O Cunha, antes de sair, antes de ser cassado, ele deixou lá plantado alguma coisa que está tendo influência até hoje aqui. Então eu queria, a primeira coisa, deputado, que eu gostaria que você dissesse de maneira bem didática para os nossos ouvintes, o que significa essas mudanças eleitorais, principalmente para os pequenos partidos, né? Bom, olá Helena, olá a todos e todas que estamos acompanhando aqui. Sempre bom estar conversando com você, participando do programa tão importante. Primeiro por trazer uma questão como da auditoria da dívida como eixo central do programa. E segundo, por levantar debates tão importantes para o nosso país e para a nossa democracia. Sem dúvida, as mudanças seguidas nas regras eleitorais que aconteceram no Brasil são importantes para a gente entender o momento que a gente está vivendo. Essa última mudança eleitoral, ela se deu em qual contexto? A gente já tinha uma série de denúncias de corrupção crescendo sobre os diferentes partidos do Brasil, especialmente os grandes partidos. A gente já tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal que interpretava que o financiamento empresarial de campanhas era inconstitucional. E o Eduardo Cunha, então, busca construir uma resposta ao que esses dois fatores representavam em termos de quebrar com o sistema que vinha garantindo, eleição após eleição, a supremacia tanto do poder econômico quanto das grandes oligarquias partidárias que, encasteladas nos grandes partidos que mantêm relações com com esse poder econômico, recebiam financiamentos milionários, já estávamos chegando no quadro de financiamentos bilionários, e que nessa eleição agora que a gente vai vivenciar não poderiam mais usufruir desse tipo de financiamento. Então o Eduardo Cunha, ele faz uma movimentação que vai em alguns sentidos. Primeiro, ele faz uma mudança na forma de distribuição do tempo de TV e na forma de exibição do tempo de TV. Como assim? Antes você tinha uma distribuição do tempo de TV onde uma fatia grande era dividida igualmente entre todos os candidatos e coligações, 1/3. Depois você tinha 2/3 distribuídos de acordo com o número de deputados de cada candidatura ou coligação. Com isso, todos os candidatos apareciam um mínimo de tempo baseado nessa primeira divisão de 1/3 que era dividido igualmente.
irmãmente. Exatamente. Todos os candidatos tinham esse 1/3 dividido igualmente e os outros 2/3 de acordo com a bancada. Então, essas supercoligações fisiológicas que têm 10, 12 partidos, obviamente tinham muito mais tempo do que coligações de partidos que caminhavam sozinhos, principalmente de partidos menores, como o caso do PSOL. Mas todos os partidos tinham um mínimo de tempo para passar seu recado. Agora, ele diminuiu o tempo de TV. Antes era, né, de 1 hora o programa eleitoral, passou para 30 minutos. E ele mudou o critério de distribuição. A distribuição agora não tem mais essa parte que é distribuída igualmente entre os candidatos. Agora todo o tempo é dividido proporcionalmente ao número de deputados. Você tem uma ideia do que isso representa? O candidato Tarcísio Mota, por exemplo, foi candidato do PSOL na última eleição e é candidato novamente nessa. Na outra ele teve 50 segundos de tempo na televisão. 50 segundos. Cerca de 50 segundos. Nessa ele tem cerca de 8 segundos. Ou seja, mudou brutalmente o tempo de TV, especialmente para os pequenos partidos. Né? Alterou de todo mundo, mas alterou brutalmente. O que dá para se fazer em 8 segundos? Basicamente, o candidato falar o nome dele e uma frase. Né? É muito pouco, é despolitizante. Uma parte considerável das candidaturas a governador, a presidente, ao Senado e a deputado não terão tempo para apresentar uma ideia na televisão. Esse foi um dos pontos da reforma que o Cunha fez. Outro ponto foi que ele criou um fundo eleitoral bilionário que garantiu também recursos distribuídos dentro dessa lógica de uma proporcionalidade direta, sem uma mediação, ou seja, não tem aquela parte que é distribuída igualmente para todos os candidatos. É de acordo com o número de deputados, proporcionalmente mais dinheiro. Logo, as grandes máquinas partidárias se beneficiam com quantidade de dinheiro que são 10, 15 vezes maiores do que dos outros partidos. Então, de alguma forma, Eduardo Cunha blindou os grandes partidos num cenário de crise, onde todos eles apareceram desmoralizados com grandes esquemas de corrupção. Ele blindou os grandes partidos, garantindo para eles mais recursos, mais tempo de TV. E com essa injeção de recursos, ele suaviza o significado que o fim do financiamento empresarial de campanha teria para esses grandes partidos e para as campanhas milionárias. Vão continuar sendo campanhas milionárias, só que agora feitas com o fundo público. E como ele conseguiu fazer isso? O Congresso votou? O Congresso votou, ele conseguiu uma maioria parlamentar e o Congresso votou. Então, esse foi o segundo ponto. Mas tem um terceiro, que é o que complementa e coroa todo o significado dessa reforma eleitoral que blinda esse sistema baseado nas oligarquias políticas e nos grandes partidos, que é a instituição da cláusula de barreira. A partir dessa eleição, os partidos que não alcançarem um mínimo de 1,5% dos votos, ou eleger uma bancada com 9 deputados, eles passam a não ter mais acesso ao fundo partidário e à televisão. Eles vão sendo pouco a pouco excluídos do nosso sistema político. Eles podem continuar existindo enquanto partidos, mas eles desaparecem da televisão e deixam de receber verba desse fundo Agora, público bilionário. Esses 9 partidos é a nível federal ou a nível estadual também? Os 9 deputados têm que ser a nível federal. Federal. Tem que eleger 9 deputados federais. E a nível estadual? Não conta. Acho que é uma distorção do nosso sistema político, mas essa distorção não começou agora. Essa é uma distorção histórica. O Brasil é um país continental, que obviamente tem desigualdades regionais. Era razoável você pensar que a distribuição de tempo de TV, a distribuição de recursos, deveria levar em consideração, por exemplo, aqui na TV do Rio de Janeiro, você pode ter um partido que nacionalmente tem 50 deputados, mas que não tem nenhum deputado estadual. Esse partido, na eleição para deputado estadual, vai ter muito tempo de TV, mesmo não tendo nenhum deputado estadual, porque só se leva em conta a bancada federal. Uma discrepância, né? É uma discrepância. Eu acho que isso deveria ser mediado. Mesmo que a bancada federal seja o principal fator para a distribuição de tempo na TV, principalmente quando vai se tratar das eleições regionalizadas, tinha que ponderar, né? O partido nacionalmente tem poucos deputados, mas no estado ele é grande, isso ser levado em consideração. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, eu queria pontuar isso, quer dizer, que há uma reforma que pouca gente entende, que pouca gente discute,
que deve ter sido votado assim, no apagar das luzes, né? Sim. Assim, sem ninguém saber direito, né? Sem tomar conhecimento, e que vai alterar muito essa renovação. É possível essa renovação ainda com essa nova legislação? Porque o que se fala é que se nós não fizermos uma reforma nesse Congresso Nacional, a gente não cria condição de governabilidade nesse país. Não é isso que se discute? Com certeza. O que o Eduardo Cunha buscou, quando ele coroa esse conjunto de medidas com o estabelecimento da cláusula de barreiras, é uma tentativa de blindar as grandes máquinas partidárias. A gente teve recentemente diferentes países do mundo que enfrentaram crises econômicas, que enfrentaram processos de desgaste das suas representações políticas tradicionais. A gente teve exemplos de partidos que foram criados e passaram a ocupar uma centralidade na vida política, né, desses países. A gente tem o caso, por exemplo, do Syriza na Grécia, a gente tem o caso do Podemos na Espanha, e se a gente for olhando para outros países, isso foi acontecendo. O que a reforma do Eduardo Cunha faz é praticamente impedir que isso aconteça, né? É fazer uma blindagem das grandes forças desse sistema político para que o sistema fique mais impermeável, né? A nossa, né, frágil democracia se torna ainda mais impermeável, né? Mais difícil de ser afetada pelo povo. Claro que ela continua permeável aos grandes interesses, ao poder das oligarquias, mas ela se torna mais distante do povo. Então essa é uma eleição onde ao mesmo tempo a gente vive uma crise de todo o sistema político, né, a crise econômica, a desmoralização das forças políticas tradicionais. Não é à toa que a gente tem um quadro tão embolado e tão controverso, né? O principal candidato está preso, o segundo é um candidato que é contra a democracia. Então, uma eleição marcada por essa crise toda que a gente vive e por um grande grau de incerteza. E essa mudança nas regras eleitorais, sem dúvida, são mudanças que foram feitas para, nesse cenário de incerteza, que já era previsível, garantir a blindagem das grandes máquinas políticas. Quer dizer que a gente, na realidade, teve dois tipos de golpe, né? Um no executivo e outro no legislativo, não é mesmo? Sem dúvida, acho que são vários tipos de golpe, né? Aliás, do judiciário também, né? Exatamente. Que é outra questão que eu acho que a gente poderia depois levantar a Ângela veio aqui comigo, ela faz parte aí de vários movimentos sociais, também é professora. Militante, né? Militante, Você né? era militante. E também do PSOL, você é do PSOL, né? Uhum. Então, quer fazer alguma pergunta sobre isso ao Serafini? O deputado Serafini, desculpe. Não, continuando, eu acho que o PT, o grande partido que a gente conseguiu, né, um partido, ele está sendo blindado também, né? Então a gente não pode nem contar com ele também, né? O quadro às vezes fica muito deprimido, né, Flávio? Sem dúvida o PT Agora, também foi protegido, né? Está protegido também. E eu vejo, assim, eu sou militante do PSOL e tudo, eu acho que o nosso partido tem uma atuação aqui no Rio, lá em Brasília também muito importante, mas fico preocupada, deputado, com o que a gente está fazendo em termos de organização da sociedade, sabe? É muito empolgante fazer campanha. Eu, enquanto militante do PSOL, acho empolgante fazer campanha para os nossos representantes. Aqui no Rio, então, a campanha Tarcísio Mota está sendo assim, muito, né? Está dando muita esperança, está sendo empolgante. Mas eu acho que esse quadro tenebroso que você colocou, que Cunha está preso, mas criou essa situação, e somos reféns dela, eu acho que... O que você acha? Mudar isso? O que o nosso partido discute em termos de mudar essa situação de baixo, que eu acho que é a única solução, né? De baixo para cima. Acho que uma aposta que
que o pessoal fez foi de tentar se aproximar de outros movimentos sociais que, entendendo a gravidade da nossa crise econômica, política, institucional, buscaram afirmar um diálogo, inclusive alguns movimentos sociais saindo do campo exclusivo da luta social e vindo mais para o terreno da luta política, né? Eu cito aí objetivamente o MTST, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que procuram o PSOL, procuram outros setores partidários para estabelecer um diálogo tentando apresentar um projeto de país. Acho que o que a candidatura do Guilherme Boulos, por exemplo, tenta representar é esse diálogo mais amplo de tentativa de reconstrução de um projeto de país que o pessoal aceita fazer parte, né? É o principal partido político envolvido nisso. Isso, obviamente, faz parte de uma leitura, inclusive, de que só a estrutura partidária é insuficiente. A gente tem que pensar essas alianças maiores com setores da sociedade que estão em luta, né? Então, a resposta que tem um sentido estratégico que o pessoal, enquanto partido, tentou dar foi esse. Mas, claro que essa é uma resposta limitada, no sentido que parte de alguns atores políticos com uma intervenção limitada no Brasil. Acho que é necessário que a gente tenha um movimento no seio da sociedade brasileira, especialmente dos movimentos populares, mais intensa no sentido de reencontrar uma agenda estratégica. Nos últimos anos, a gente viveu grandes retrocessos, alguns ainda no governo Dilma, nos governos do PT, e muitos aceleradamente depois do impeachment e do início do governo Temer. A gente teve a aprovação de uma lei antiterrorismo, que é uma lei extremamente grave do ponto de vista da democracia, que abre brecha para a criminalização de movimentos sociais, para a suspensão de garantias individuais. A gente tem visto uma ação do judiciário cada vez mais politizada e seletiva. Temos visto um poder legislativo que se tornou um balcão de negócios de interesses privados e que cada vez mais usa das suas prerrogativas, não para defender a democracia, mas para defender interesses escusos, né? A gente tem um poder executivo que apresentou uma agenda para o país que desde que a Dilma se reelegeu, vem centrado numa lógica de arroxo, e quando o Temer consegue dar o golpe e assumir o impeachment, congela por 20 anos os investimentos sociais, faz uma reforma trabalhista desumana, que abre inclusive a possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em condições insalubres, faz uma lei de terceirizações e felizmente não consegue fazer uma reforma da Previdência. Então os movimentos populares, eles têm que ter capacidade de reconstruir uma agenda. Qual é o caminho que a gente vai buscar enquanto trabalhadores, enquanto comprometidos com os de baixo, com aqueles que sofrem exploração e opressão, para transformar essa sociedade historicamente tão desigual e que nesse momento vive uma agenda de aprofundamento das desigualdades. Isso tem que estar além do que hoje essa aliança MTST, APIB, PSOL, PCB consegue representar. Isso tem que estar nos bairros, nas diferentes regiões do país, e esse processo de efervescência na sociedade ainda não ganhou um corpo mais denso. É claro que tem tido grandes movimentos, né? Aqui no Rio de Janeiro, muitas greves pelo país. Muitas greves, ocupações de escola no movimento estudantil, muitas iniciativas no campo do movimento feminista, um revigoramento do movimento negro. Tem acontecido coisas, mas esses acontecimentos ainda não conseguiram encontrar um amálgama para apontar no sentido de um novo projeto, né? O PT, quando surge no final da década de 70, início da década de 80, ele fazia convergir uma série de processos que iam desde a luta pela retomada da democracia, ao revigoramento do movimento operário a partir das grandes greves, a atuação de setores da esquerda da Igreja Católica, no movimento da luta por reforma agrária, ou seja, ali convergem uma série de movimentos que encontram um projeto, que obviamente nunca se esgotou no PT, mas que encontrou no PT uma expressão política importante. Um desaguadouro. Um desaguadouro principal, né, do que isso representava. Hoje, isso ainda está mais pulverizado. Acho que um desafio é pensar como é que se articula isso tudo. E, por outro lado, a gente vê no campo da direita, das elites, algumas iniciativas de tentar renovação de setores que, vendo o desgaste das velhas oligarquias, tentam
construir coisas novas. Tem alguns movimentos de renovação na política que são financiados por banqueiros, pelo grande capital, por uma parte da mídia, por apresentadores de televisão, né? Você tem um partido que tenta ser um partido que vai se apresentar como o liberal autêntico do Brasil, que é o Partido Novo, né? Que ele tenta ser o que nós somos os liberais autênticos, que não tem compromisso com essas oligarquias, né? Algumas pessoas brincam que é o partido que diz que agora a gente não precisa mais comprar político, nós temos os nossos próprios políticos, né? É uma representação mais direta dos interesses empresariais. Mas olha só, você está falando, aí, fazendo essa análise do panorama nacional, que eu acho ótimo, mas na realidade eu gostaria depois de pegar a sua atuação na Alerj, sabe, deputado? Porque já que a gente já constatou a exiguidade desse horário eleitoral, né? E esse arroxo, né? Podemos chamar de arroxo, né? E quase que uma lei da mordaça, né? Então, nessas mídias alternativas que a gente pode dar esse espaço. Então, eu quero fazer até nesse tempo, nesse mês das eleições, todo mundo que quiser vir ao programa, os candidatos a deputado estadual, pode ser deputado federal também, que tenha voz e que possa se expressar e dizer a que veio, né? E eu gostaria de ouvir do senhor como é que foi esses 4 anos, né? 4 anos aí na Alerj. Bom, pergunta concluída, desculpa. Então, e eu queria que começasse, 2 coisas me preocupam, essa questão aliás, várias coisas, mas essa questão das escolas, porque existe um projeto em que você cerceou a possibilidade desse desmonte das escolas públicas do Estado, porque realmente isso era criminoso, um processo criminoso. Eu queria saber e queria divulgar melhor esse teu projeto e quais os efeitos desse projeto e a repercussão, né, desse projeto. Bom, Leandro, foram até agora 3 anos e meio difíceis, né? A gente começa o mandato em fevereiro de 2015, estamos agora em agosto de 2018, foram aí 3 anos e meio difíceis. Difíceis por quê? Porque eu começo o mandato quando a crise começa a se desenhar. No início de 2015, ninguém imaginava que o Rio de Janeiro ia cair no buraco que caiu. Mas ali já começaram a aparecer os primeiros sinais e, na sequência, se aprofundou. Então, a gente faz um mandato muito no campo da resistência. Isso acaba, inclusive, que pauta uma parte das nossas iniciativas parlamentares, né? Por exemplo, um projeto meu que eu considero o mais importante é o projeto que tenta impedir o fechamento arbitrário de escolas. Por que a gente apresentou esse projeto? Porque de 2016 para 2017, o Estado do Rio de Janeiro fechou cerca de 100 turnos da noite de educação de jovens e adultos no Estado. Foi um processo brutal de enxugamento da oferta de educação de jovens e adultos, que dificultou o acesso para milhares de jovens no Estado inteiro, isso no momento de crise. E quando tem crise, já é um fenômeno estudado em vários países em crise econômica, você tem um movimento de ampliação da escolaridade da juventude. Porque a entrada no mundo do trabalho está mais difícil, o jovem tende a ficar mais tempo na escola, tanto para se preparar melhor, quanto porque não tem opção de emprego. Então, no caso da realidade social do Brasil extremamente empobrecida, a escola vira, inclusive, um espaço de alimentação, onde esse jovem se alimenta, estuda, na expectativa de retomar uma entrada no mundo do trabalho, mas bem localizada. O Estado do Rio de Janeiro fechou mais de 100 unidades de educação de jovens e adultos, em turnos da noite, em unidades espalhadas pelo Estado inteiro, e fechou algumas escolas. A gente viu que isso era um processo absurdo, começou a analisar os índices históricos, e a gente viu o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro tem fechado muita escola. Nos últimos 10 anos foram cerca de 250 unidades escolares que deixaram de ser estaduais. Muitas fecharam, estão abandonadas pelo Estado, outras foram municipalizadas, outras estão sendo usadas com outras finalidades. Isso é muito grave. É muito grave por quê? Porque se sabe que pelo menos 1/3 dos nossos adolescentes e jovens estão fora da escola.
não concluíram o ensino médio, mais de um terço. Mais de um terço. É entre 35% e 50%. Esse número não é tão fácil você ter uma depuração exata, mas de 35% a 50% dos nossos jovens não concluíram o ensino médio e não estão mais frequentando a escola. Então você deveria ter um movimento permanente do Estado de tentar atrair esse jovem para dentro da escola. Por quê? Porque quando você aumenta o nível de escolaridade da população, você faz um movimento que depois corresponde no aumento do salário, na melhoria da produtividade do trabalho, na melhoria dos serviços prestados. Isso é importante não só individualmente para aquele jovem, mas é importante para a sociedade como um todo passar por um processo de maior valorização do trabalho. O governo nunca fez isso. Os governos têm se aproveitado dessa situação de dificuldade da gente conseguir garantir a permanência da nossa juventude nas escolas para fechar unidades escolares. Então, era um problema estrutural, histórico, que quando chega na crise, o secretário de Educação atual, Wagner Victer, aprofunda, fechando de um ano para o outro, 100 turnos da noite, educação de jovens e adultos. O que a gente faz? A gente, vendo que o problema era histórico e que se agrava na crise, a gente tenta frear isso. Apresenta um projeto que é muito simples. Ele diz o seguinte: nenhuma escola pode ser fechada sem que a comunidade escolar seja ouvida e sem que o Conselho Estadual de Educação seja ouvido, para que seja analisada a demanda específica daquela comunidade pela própria comunidade e para que seja analisada a cobertura em geral da educação pelo Conselho Estadual de Educação, para que você tenha órgãos, instâncias com participação e representatividade social, avaliando a questão da oferta de educação. Isso não tira do governo a competência de, no final, acabar fechando uma unidade escolar. A gente não tem como proibir isso. Seria uma lei inconstitucional. Mas a gente tem como frear ao estabelecer um procedimento que garanta a voz das comunidades. Como é que foi a votação desse projeto? Olha, o difícil foi colocá-lo em votação. O secretário de Educação resistiu a ele. Como é que é? Acionou deputados, ele entrou em pauta, a gente teve que tirar. O secretário de Educação. Os deputados que apresentavam emendas. Quem era mesmo o deputado? O secretário continua sendo Wagner Victer. Alguns deputados chegaram e falaram: olha, esse projeto não dá, vou apresentar a emenda porque o secretário me pediu, não sei o quê. E eu falava: olha, isso não é uma lei para esse secretário. Isso é uma lei para frear uma tendência de fechamento de escolas que a gente discorda. E a gente quer fazer um debate no estado do Rio de Janeiro sobre a questão do acesso à educação. Então, foi um debate importante. No final, quando o governo Pezão vai perdendo as condições de governabilidade, a gente consegue não enfrentar mais resistência, né, cara? Então, o projeto acaba sendo aprovado por consenso e é encaminhado para a sanção do governador. O governador veta e agora esse é um dos vetos que deve ser apreciado nas próximas semanas. Quer dizer que ainda não ainda não é lei. O objetivo do projeto é esse, é conter o fechamento de escola para que a gente possa fazer um debate mais abrangente sobre o direito à educação, sobre o acesso dos nossos adolescentes, da nossa juventude à escola. E o Pezão é quem veta? O Pezão veta e esse veto volta para cá e a gente pretende analisar esse veto nas próximas semanas. E ainda traz consequência para o professor, né? Porque o professor dessa escola fechada, ele tem que se virar, porque o Estado não garante uma escola para ele no bairro dele ou no bairro onde ele já trabalhava. Porque o professor está ali, está organizado, a vida organizada. Aí ele teve professor que foi parar em 2, 3, 4 escolas, tendo que se deslocar, além do deslocamento, você tem 4 direções. É um trabalho super estressante. Eu dei aula há 34 anos. É um horror. Então, e outra coisa que eu acho que também acontece é esse aluno que perde, a única coisa que ele tinha, aquela escola, ele vai ser uma mão de obra para o tráfico, né? Ele perde toda a esperança dele, ele perde... Aí ele é uma mão de obra fácil para ser rebanhada pela... Cooptado, né? Não, sem dúvida. Acho que a gente entender por que a nossa juventude vai sendo atraída, né, pelo movimento aí da venda e do varejo da droga,
É uma reflexão importante, porque são todos os anos milhares de jovens que a gente perde nessa dinâmica. E quem são esses jovens? Né? São jovens pobres, na maioria, né? Na esmagadora maioria, negros da periferia, que vão morrendo, sabem que a sua vida... Né? Mas, de alguma forma, é como se eles já sentissem que a nossa sociedade considera as suas vidas descartáveis, né? Porque nega acesso a direitos básicos, nega a representação política, porque não se sentem representados pela nossa política institucional, nega reconhecimento, né? São aqueles dos quais uma parcela da sociedade sente medo quando se aproximam. E aí a questão da educação é estratégica, né? Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a educação sozinha não muda o mundo, mas sem educação é impossível transformá-lo, né? Se a gente pensa do ponto de vista também das trajetórias individuais, a educação é uma porta de entrada fundamental para que as pessoas possam ter expectativa de futuro, sonhos, né? Imaginar como é que vão encontrar um emprego digno, com salário bom, para ter uma vida né, minimamente em condições né, boas, razoáveis. E quando você não consegue deixar essa porta aberta, você não deixa expectativa, né? Você não deixa a possibilidade. Mas a grande hipocrisia é que todo político reconhece que a coisa mais importante é saúde e educação, já fala assim, né, como um clichê. Mas na hora da prática, de praticar esse clichê, você veja, né? Com certeza. Como é que é escamoteada a questão, e aí isso não é divulgado também, né? E parece que político nenhum tem responsabilidade sobre isso. Que não é intencional, é outra questão. É essa intencionalidade escamoteada, né? Então eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. E outra coisa que eu queria que você fizesse alusão e fizesse um link, que você até já começou, entre essa questão do desmonte da escola e o recrudescimento da violência, né? Só uma parte, político nenhum não, né? Acho que a gente tem que se policiar, porque esse discurso de político nenhum está fazendo nada, acho que a gente tem que se policiar nisso aí, porque a gente tem a nossa bancada do PSOL a nível país inteiro, é muito bom. E não só do PSOL, né? A gente tem aí. Outros também. Você tem até do PMDB, o Requião é um cara, entendeu? Existe até do PT, até do PT. Né? A gente tem o Olívio Dutra. Tá certo. Então, eu acho que a gente tem que se policiar mesmo, porque esse é um discurso, né? Tudo contra a política, não. Os políticos não são iguais, né? Os grandes interessados de muita educação, empresários multinacionais, né? Que estão entrando aqui, comprando negócio. O Paulo Passarinho fez um debate outro dia sobre educação, que foi excelente, desvendando isso aí. As grandes multinacionais que vêm para cá, por exemplo, eles têm um trabalho, até o interesse em vender o projeto para a escola pública. Olha só, eles vão ganhar dinheiro até com a escola pública. Até com a eles escola vendem, porque a escola pública vai usar aquele lema, né? Tem vários grupos aí que vai usar o projeto deles, vai comprar as apostilas deles, os livros. É coisa muito violenta. Como a né? questão também da terceirização, né, deputado? Seria bom também lembrar, né? A terceirização de serviços até nas escolas. Quanto não custa essa terceirização para as escolas? E, por exemplo, a Prefeitura de Niterói, né? Falando um pouquinho lá da nossa cidade, quanto gasta, né? O Paulo Eduardo está sempre mostrando esses dados, né? O quanto se gasta com a terceirização da limpeza, terceirização, acho que até da merenda já está sendo terceirizada. Como enriquece empresas aí, né? Que ao invés de fazer concurso público, né? Seria mais barato, não é isso? No caso de falando besteira? mais barato, não, mais barato. No caso de Niterói tem uma peculiaridade, que a terceirização da limpeza na educação, ela se dá com outro setor público, né? Com uma empresa mista, mas uma empresa praticamente pública, que é a Clean,
que é quem faz a limpeza das escolas. Mas o que é o curioso? É que nesse caso a contratação da Clean, ela se dá como um mecanismo de desvio de dinheiro da educação. Se paga um valor extremamente alto para que um outro setor do governo efetue a limpeza das escolas. Com isso você tira dinheiro da educação e passa para esse outro setor do governo. Se você tivesse um concurso para contratar os profissionais que vão fazer a limpeza das escolas, o valor seria muito mais baixo. Então, no caso específico de Niterói, é um mecanismo de desvio de dinheiro da educação. Daí a gente olha para a rede de Niterói, é uma rede extremamente pequena, não atende minimamente as necessidades da cidade, mesmo sendo uma cidade relativamente, né, com um orçamento alto, comparativamente com a realidade do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Mesmo assim tem uma rede extremamente pequena, porque é um projeto manter a rede pequena. No caso de Niterói, muito ligado a deixar um espaço grande para o setor privado, porque você tem um setor da cidade com condições razoáveis de renda, então você faz uma lógica de escola pública só para quem realmente é pobre. Né? Os outros setores você garante como reserva de mercado do setor privado. E tem outra realidade, acho que a gente já estava fazendo referência a isso, você tem também cada vez mais a introdução de pacotes educacionais na educação, né, inseridos como parte da educação em distância, inseridos como parte de metodologias para o atendimento à educação de jovens e adultos. Você tem uma série de pacotes educacionais que vão sendo apresentados e desenvolvidos buscando fazer com que o professor cumpra um papel cada vez mais secundário, professor extremamente desvalorizado, e você tem uma entrada do capital privado também na área educacional. Então são ataques educacionais. Eu acho que no Brasil tem um componente a mais do que esse interesse do setor privado diretamente. Acho que esse componente a mais é uma lógica mesmo, uma cultura de uma elite que não consegue permitir que uma parcela do seu povo tenha acesso a direitos básicos, né? Esse país que é o último a abolir a escravidão, esse país que um resquício, né, que consagra o quartinho de empregada, o elevador de serviço, né, que é a lógica mesmo de uma hierarquia brutal nas relações. Me parece que ele se conforma muito com a exclusão permanente de uma parcela da sociedade de um mínimo de direitos, tendo muita centralidade na negação do acesso à educação. Agora, uma questão também interessante para você frisar é que para burlar a lei da responsabilidade fiscal, também você encontra várias maneiras, vários subterfúgios, né? Fala sobre isso. Acho que a lei de responsabilidade fiscal ela é uma lei que foi feita, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, dizendo que era uma lei para ser um marco de responsabilidade na gestão das finanças públicas. Mas, na verdade, o que ela faz? Ela acaba engessando as administrações públicas numa lógica de priorização do capital financeiro através da priorização do pagamento das dívidas públicas. Né? Esse é o eixo central. O governo federal reorganiza as dívidas dos estados com juros escorchantes, os estados devem ao governo federal e o governo federal tem que pagar uma dívida altíssima com o setor privado. Inicialmente internacional, então se falava muito de dívida externa, depois uma parte dessa dívida é nacionalizada através dos bancos privados do Brasil. Então o governo federal ele está sempre extorquindo os estados a partir do mecanismo da dívida e pegando boa parte do seu orçamento, né, quase metade do orçamento federal, é destinado ao pagamento da dívida. Então você tem aí uma dinâmica que a lei de responsabilidade fiscal é um mecanismo central, né, nessa indução. Só que ela traz ainda um outro elemento, que acho que é disso que a Helena está falando. A lei de responsabilidade fiscal, na busca por uma suposta saúde financeira, ela estabelece um limite de gastos com o pessoal. Contratação de pessoal. De contratação de pessoal. Isso faz com que, por exemplo, uma prefeitura ela possa não poder fazer um concurso público
para professores, porque ela já está no limite de gastos com o pessoal. Não importa se está faltando escola. E aí o que as prefeituras começaram a fazer? E os governos do estado e o governo federal? Cada vez mais terceirizar determinadas áreas da administração para que isso não entre como gasto com o pessoal, entre como gasto de custeio. Só que isso encarece a gestão pública. Gasta mais ainda, né? Exatamente, isso encarece a gestão pública. Por exemplo, um funcionário de escola que o governo contratasse diretamente, que no início da carreira receberia, né, um salário de R$ 1.500, vamos supor, R$ 1.800, com todos os gastos, né, envolvidos nessa contratação através de concurso público, o governo chegaria a um gasto de R$ 2.500 por mês. Esse funcionário é contratado através de uma empresa terceirizada, custa R$ 3.500 ao governo, recebe menos do que receberia se fosse concursado, tem condições de trabalho piores e ainda por cima aumenta o nosso problema previdenciário. Porque esse funcionário não é alimentador do sistema previdenciário estadual. Ele é contratado por uma empresa privada, ele contribui normal com o INSS. E aí você agrava o problema da previdência nos estados. No caso do Rio de Janeiro, isso é muito evidente. Você está aí há mais de 10 anos sem concurso, por exemplo, para a área da saúde, e com terceirizações. É claro que o ciclo previdenciário não vai fechar, porque o ciclo previdenciário ele necessita de permanente renovação para funcionar com saúde. Então, isso é um dos elementos que a lei de responsabilidade fiscal induz. Ela induz a terceirização e, ao induzir a terceirização, ela impede a consolidação de investimentos públicos, especialmente em áreas que são muito demandantes de pessoal, como saúde, como educação. Você tem uma boa saúde pública, você precisa ter profissionais da saúde. Você, para ter educação pública, tem que ter profissionais de educação. Isso se manteve no governo do Lula também? Se manteve. Lula não mexeu na lei de responsabilidade fiscal. Você olha para a crise do Rio e você vê como isso é um mecanismo perverso, né? O Estado do Rio de Janeiro, numa crise, tendo que fechar o buraco da Previdência com capitalização, ou seja, botando dinheiro, ao mesmo tempo contratando empresas terceirizadas para prestar serviços, quando na verdade, se você faz um encontro, você, ao invés de contratar por terceirizações, você aumenta o número de concursados. Com isso, você já vai estar fazendo um processo de capitalização natural, né, da Previdência Estadual. Você vai equalizando as finanças públicas por outro caminho. Mas a lógica da lei de responsabilidade fiscal ela impõe um limite. Qual é a lógica da imposição desse limite? Além da indução à terceirização, é de que o investimento nas políticas públicas deve ter um limite em nome de um investimento no desenvolvimento, que acaba sendo uma prioridade do investimento naquilo que é de interesse do capital, acima do investimento naquilo que é de interesse da população, que é poder usufruir, poder contar com serviços públicos de qualidade. Agora, deputado, não sei se a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas então depois do intervalo, eu quero entrar com uma outra questão muito ligada ao estado do Rio de Janeiro. Agora, nessa parte aí do programa, gostaria que o senhor entrasse em duas questões que eu reputo assim, fundamentais. Uma é a questão desse nosso estado do Rio, porque eu não consigo entender, e até nós inauguramos lá um núcleo da auditoria em Niterói, e a nossa pauta foi discutir a problemática do estado do Rio. Nós até esquecemos a problemática do país, evidente que ela é importantíssima, fundamental, mas eu acho que essa problemática do estado do Rio me assusta, porque eu não entendo como um estado da federação, o potencial que tem o estado do Rio de Janeiro. E quando eu falo em potencial, eu estou dizendo em várias áreas, não é? E que, sabe, era aqui que surgiu as grandes siderúrgicas, a questão do petróleo, que nós descobrimos o petróleo, a indústria naval, e essa que a gente pode chamar também de uma indústria até cultural,
porque a tecnologia de Manguinhos, por exemplo, e isso a gente pode até reputar como um elemento de desenvolvimento do local, da região, do estado, não é? A COP, e eu posso enumerar outras coisas mais, né? A exploração do sal, de tudo. E a indústria naval, já falei, né? E, no entanto, o que acontece? A indústria do turismo, né? Todo mundo quer vir para o estado do Rio de Janeiro, não é só o Rio de Janeiro, não. É ir para Paraty, para Cabo Frio, para Búzios, né? Para a região serrana. E, no entanto, esse estado, em relação à própria federação, é o estado que apresenta tanto problema, o estado mais problemático. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso. Eu acho que o governo federal tem muita culpa, mas eu acho que nós também, fluminenses e cariocas, somos responsáveis por isso. Eu queria ouvir a tua experiência através da sua experiência parlamentar e também como sociólogo e até como funcionário de Manguinhos, não é? Você é de Manguinhos e está agora licenciado para exercer mandato, mas enfim, você deve ter uma visão sociológica dessa crise que existe nesse estado do Rio de Janeiro. E depois, antes de acabar o programa, a gente ainda tem que falar sobre o Rio Previdência e a falência desse Rio Previdência. Bom, Helena, eu sou servidor da Fiocruz, realmente, que é também além de ser um espaço de pesquisa, de ensino, é também um espaço na área de saúde pública, é também uma produtora de tecnologias, de medicamentos, é a principal instituição do campo da saúde pública da América Latina. Né? Muito importante, realmente nos dá muitas pistas de caminhos de investimento que a gente poderia seguir para diversificar a nossa economia, para caminhar no sentido da industrialização de campos, né, que são mais valorizados. Hoje a economia do Brasil vive um cenário difícil de muita primarização da economia, né? Cada vez mais a nossa balança comercial tem uma centralidade em commodities agrícolas, minerais, né? E o Rio de Janeiro vivenciou isso muito firmemente nas últimas décadas. A economia do Rio de Janeiro ela é cada vez mais dependente do petróleo. E isso é cruel, né? Isso é cruel por várias razões, né? Ambientalmente é extremamente perigoso você ter toda a nossa economia girando ao redor, né, da extração, né, de petróleo. É extremamente impactante, né, a extração de petróleo. Do ponto de vista econômico, o petróleo é uma commodity que tem uma variação de preços internacionais tremenda. Agora a gente vivenciou uma queda abrupta do valor do petróleo, que se manteve durante alguns anos acima de $100, de repente caiu para menos de 30. Isso foi um dos fatores fundamentais para entender a crise da economia do Rio. E não é só pela queda nos royalties, é também por um impacto em toda a atividade econômica muito relacionada à cadeia do petróleo. Obviamente não foi só a queda no preço do petróleo, é a crise da Petrobras e a mudança da política da Petrobras também ajudaram a aprofundar a crise. O fim da política do conteúdo nacional, por exemplo, desmontou toda uma cadeia produtiva que girava ao redor da indústria do petróleo, né? Isso já vinha acontecendo pelo esfriamento do setor, pela queda do preço do barril, e se aprofunda com a mudança na política da Petrobras. Então, isso é gravíssimo. E para completar, o petróleo ainda por cima é um produto que tem uma tributação especial no Brasil, né? Ele não é tributado onde ele é produzido, ele é, né, onde ele é extraído, ele é tributado onde ele é refinado, para onde ele se destina. Isso faz com que o Rio de Janeiro tenha uma perda, né, com a possível tributação do petróleo enorme. Você acha que isso é por conta da hegemonia de São Paulo? Olha, é possível, né? Isso é um modelo de tributação que já tem, né, muito tempo. Não pode ser revisto. Pode, mas é difícil, né? Depende de uma mudança no Congresso Nacional, tem que ter
muito peso, o que é difícil a gente conseguir conquistar. Então, o Rio de Janeiro ele vinha passando por um processo de fragilização da economia. Os governos do PMDB, ao longo, né, de mais de 12 anos, estabeleceram uma prática da concessão de isenção fiscal para estimular, supostamente estimular investimentos no Estado. Qual é o problema disso? É que o nosso principal fator arrecadador é o ICMS. Quando o governo vai abrindo mão de arrecadar com o ICMS, ele vai transformando o nosso orçamento público num orçamento menor, mais frágil, e vai se tornando mais dependente do royalties do petróleo, que é uma fonte de receita mais instável. Quando a gente vive ao mesmo tempo a crise econômica no país e a queda no preço do petróleo, essa política de isenções fiscais mostrou sua verdadeira face. Ela fez com que o Estado do Rio de Janeiro deixasse de arrecadar bilhões e bilhões de reais em anos, e ela serviu também como parte de um esquema de lavagem de dinheiro do governo Cabral. Não é à toa que tem joalherias, cervejarias, que são beneficiadas com grandes isenções fiscais e que são parte direta do esquema de lavagem de dinheiro do Cabral. E muitas outras empresas beneficiadas foram financiadoras eleitorais de campanha do PMDB, oficialmente ou através de Caixa 2, durante anos. Então, se perdeu completamente o controle sobre o que representavam as isenções fiscais. Isso ajudou a fazer um rombo nas finanças públicas, né, que foi grave. Enquanto o Rio de Janeiro conseguiu aumentar o seu orçamento, ele se endividou, abriu mão de receitas, antecipou receitas, especialmente com royalties do petróleo. Então, quando a receita cai, ele não tem mais a quem recorrer. Já está no limite do endividamento, já está com receitas antecipadas dos royalties, sem nenhum tipo de mobilidade. Incapaz, tecnicamente, de propor uma revisão das isenções fiscais, porque não tinha controle. A coisa era feita sem controle de propósito. Porque se tivesse controle, você produz as provas, né, que mostram como o esquema é nocivo para o Estado. Ao você não ter o menor controle, é difícil até provar isso. Então, é um quadro muito grave que, somado ao endividamento do Estado, né, o Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida que se multiplica desde que houve a renegociação no âmbito da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei com juros escorchantes, que vem sendo, né, uma dívida com juros escorchantes, que vem se multiplicando ao longo dos anos, que a ela vem sendo somados outros empréstimos extremamente obscuros e que tem que ser auditada. E hoje, mais do que nunca, a auditoria dessa dívida é fundamental. E é fundamental por quê? Porque para receber repasse do governo federal, o Estado do Rio de Janeiro tem que estar em dia com o pagamento da sua dívida. E os repasses do governo federal são fundamentais para diversas áreas, complementam o orçamento do Estado. Hoje, com o Estado do Rio de Janeiro quebrado sob regime de recuperação fiscal, o que está acontecendo? O Estado do Rio de Janeiro está com a dívida com o governo federal com pagamento suspenso. Não está precisando pagar essa dívida, que é o grosso da dívida do Estado. Só está adiando, na realidade. Só que, na verdade, está suspenso o pagamento, mas não está suspenso a correção da dívida. Então, ela está se multiplicando. Claro. Então, quando acabar o regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro vai ter uma parcela do seu orçamento comprometida com a dívida que vai ser mais do que o dobro do que era no início do governo Pezão. Então, provavelmente, em algum momento dos próximos 2 anos, a gente vai ver no Estado do Rio de Janeiro uma situação onde o governo, com um orçamento ainda menor do que era em 2015, vai ter que comprometer mais do que o dobro com o pagamento da dívida do que comprometia em 2015. Ou seja, a situação daqui a 2 anos tende a ser pior do que era em 2015. Agora, Flávio, isso se o governo não consegue construir caminhos para induzir o crescimento do Estado, o desenvolvimento, que gere novas receitas, pensar uma reorientação dos impostos, porque no Brasil você tem um problema, que todos os governos estaduais dependem muito da arrecadação do ICMS, que é um imposto regressivo, que é um imposto que realmente, quando ele é muito alto, ele trava o investimento. O ideal é que você taxe cada vez mais herança, renda, patrimônio, e o Brasil, infelizmente, a gente
taxa pouco a riqueza e taxa muito a produção, o que é uma distorção comparativa. Mas deixa eu te interromper só um minuto. Eu queria fazer uma cobrança, porque eu acho que a bancada do PSOL fez tem um projeto de lei que é exatamente para fazer essa auditoria, porque várias irregularidades foram provadas, todo mundo sabe disso, e, no entanto, ficou em suspense. Quer dizer, não aconteceu nada. O projeto não foi à votação e eu acho, é uma cobrança que eu faço, que a bancada, pelo menos, que apresentou esse projeto, que tinha esse interesse, que tinha essa visão, por que não mobilizou a população... Está falando do Rio ou nacional? Do Rio, do estado do Rio. Por que não mobilizou a população para mostrar a importância disso e pressionar a própria Alerj para colocar em votação? Entendeu? Eu não entendo, porque se vocês chegaram a apresentar o projeto, eu acho que esse projeto a gente teria que, sabe, se articular junto com a sociedade, com os movimentos sociais, no sentido de fazer valer esse projeto, de ser votado e de ser executado, entendeu? E eu digo assim, vai ser mais um período agora, nova bancada, nova eleição, mas e aí? Por que já não se fez isso? Teve que fazer essa nova negociação com o governo federal em péssimas condições? Será que a gente não poderia ter evitado isso? Será que não falta também um pouco mais de energia? Eu sei lá o que falta, mas eu quero deixar claro aqui a minha divergência e a minha cobrança, não é particularmente com o deputado, mas com a bancada toda do PSOL. Olha, Helena, com a cobrança eu concordo, com a divergência não, porque não existe divergência entre nós da importância desse tema. Com a cobrança porque a gente realmente não conseguiu o que a gente queria, que era estabelecer um grupo técnico que operacionalizasse uma auditoria da dívida. E não porque a gente não tentou, mas porque a gente não conseguiu. A gente hoje, no Brasil inteiro, tem dificuldade. O deputado do PSOL, Edmilson Rodrigues, conseguiu incluir no orçamento de 2015, se eu não me engano, a previsão da realização de uma auditoria pública, de uma auditoria da dívida federal. Então o presidente Dilma Rousseff vetou a realização dessa auditoria. Aqui no Rio de Janeiro a gente já solicitou e não conseguiu colocar em votação o nosso projeto que estabelece esse grupo, né, técnico de trabalho de auditoria. É um objetivo que a gente acha que é importante perseguir até o final do ano ainda, porque provavelmente no próximo governo vai ser mais difícil, porque os governos... Meu Deus! A não ser, né, dependendo obviamente do perfil ideológico, os governos não querem mexer nisso, porque não querem se confrontar com os interesses do capital financeiro. É vespeiro, né? É um vespeiro, claro, é o setor hoje mais poderoso na economia mundial, né? Então, a gente tentou, mas não conseguiu colocar em votação, vamos continuar tentando. Acho que nesse momento de governo fraco, tem sido mais fácil avançar em algumas pautas, porque o governo, se não se sente diretamente impactado por elas, não se movimenta para impedi-las. Então, isso é uma agenda que a gente acha fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, porque a gente, para pensar saídas estruturantes para a crise, a gente tem que pensar na resolução do problema da dívida. Isso é estratégico, é uma drenagem de recursos para o capital financeiro, de juros sobre juros, de dívidas ilegítimas, que é fundamental que a gente avance. Porque outras medidas fundamentais, elas não têm o mesmo caráter estruturante da questão da dívida. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro está quebrado, mas ele é credor de 100 bilhões de reais. Cobrar essa dívida de 100 bilhões de reais é estratégico para que ele tenha recursos para investir e conseguir enfrentar a crise. Só que uma parte dessa dívida é podre, ele nunca vai receber. São empresas que faliram, que não existem mais, etc. Uma parte vai demorar décadas de contestação na justiça. Mas a parte que ele conseguir arrecadar
pode fazer com que o orçamento cresça e o governo recupere capacidade de investimento e ajude a economia a se movimentar. Só que o governo não compra essas brigas, porque cobrar também significa confrontar interesse desses setores econômicos. Mas você não está colocando aí a Lei Candir, o que o governo Então, vou chegar lá. federal... Vou chegar. Também... Outro ponto importante de botar na mesa são as compensações da Lei Candir, né? Uma lei feita para diminuir os impostos sobre exportação, que previu uma recomposição das perdas nos estados com o fim dessa arrecadação. Nunca aconteceu essa compensação e era importante para que os estados pudessem, por exemplo, com a recomposição dessas perdas, equacionar os seus orçamentos, resolver definitivamente o problema das suas dívidas públicas. Isso nunca aconteceu. Isso é um dos elementos que também tem que estar na mesa de debate, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Claro. Porque outros estados também enfrentam esse problema, Minas também Gerais, têm direito por à compensação, exemplo. em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e são, na verdade, extorquidos pelo governo federal, que é extorquido pelo setor financeiro. É um jogo de... Uma cadeia, né? É uma cadeia, exatamente. É uma cadeia onde, no final dessa cadeia, você tem o capital financeiro ganhando com o processo de endividamento do Brasil. Então, aconteceu com a Grécia. Exatamente. Isso está diretamente relacionado com a crise do Rio e é impossível você construir saídas que não passem por enfrentar essas questões. Deputado, de entrar nessa questão do Rio Previdência que está quebrado, né? Exatamente em cima daquela história dos royalties do petróleo, porque se antecipou, né, os recebíveis, né? Se foi criado o Rio Oil Finance Trust lá em Delaware, e com isso se quebrou o Rio Previdência. Mas aí, com a quebra do Rio da Previdência, como é que fica essa história desse nosso Instituto dos Aposentados do Estado do Rio de Janeiro? Bom, o Rio Previdência, ele de alguma forma já nasceu quebrado. Por que ele já nasceu quebrado? Porque quando ele foi criado, ele obviamente tinha um fluxo de arrecadação maior do que o que ele pagava para os seus aposentados e pensionistas, mas ele, prevendo que em alguns anos isso ia se inverter, ele previa uma capitalização. O que era uma capitalização? Recursos iniciais que deveriam compor esse fundo para que, quando fosse aumentando o número de aposentados e pensionistas, esse dinheiro já tivesse constituído um caixa que rendesse e que fosse mais um componente de equilíbrio financeiro desse fundo. Isso nunca aconteceu. Uma boa parte das receitas previstas para compor o fundo do Rio Previdência nunca foram de fato repassadas ao fundo. Imóveis, outras fontes de arrecadação, por exemplo, com parte da cobrança da dívida ativa, isso nunca foi destinado ao fundo. Então o fundo foi ficando dependente exclusivamente das contribuições de quem está na ativa, da contribuição patronal e dos royalties. Quando essas receitas são insuficientes, o governo do estado tem que complementar. Se o fundo tivesse sido capitalizado antes, ele hoje teria um rendimento próprio que ajudaria com que ele encontrasse um equilíbrio saudável. Além disso, foram feitas negociações com o fundo, como essa que você citou, de Delaware, que levaram a prejuízo do Rio Previdência e diminuíram ainda mais a sua capacidade de caixa. Porque se você tem um fundo que ele gasta mais do que arrecada com contribuições, mas que ele tem rendimento, porque ele tem um caixa que permita ele a fazer investimentos e está rendendo, você equaciona essa diferença de fluxo com o que ele consegue obter de rendimento. É assim que a maior parte dos fundos previdenciários funciona. Não é só com esse fluxo de arrecadação de entrada e saída. Você tem aí um caixa inicial que é importante para... Imagina hoje alguém resolve, vamos criar um fundo de previdência, com novos trabalhadores que estão entrando em algum setor. Que esses novos trabalhadores, até se aposentarem, vão antes contribuir durante muito tempo. Isso gera capitalização que depois, quando eles se aposentarem, além de ter outros trabalhadores contribuindo, vai ter tudo aquilo que eles contribuíram durante anos rendendo e fazendo com que o fundo funcione de forma mais saudável.
Isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro. Teria que ser uma E pra capitalização segura, né? Exatamente. E Isso não nunca, uma aventura, né? isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro, e o que o governo estadual fez com o que havia de fundo foi jogar na especulação financeira, gerar uma grande perda para o fundo e quebrar o Rio Previdência, né? Ou seja, se o governo Cabral não tivesse feito o que fez, a gravidade da situação hoje do Rio Previdência não seria do tamanho que é. Então você tem que pensar fontes de complementação dessa arrecadação, né? Além, é claro, de também investigar de forma mais cuidadosa essas negociações que foram feitas pelo governo Cabral. Porque, de qualquer forma, ele já está preso. A gente descobrir essas negociatas, pode até ser que se consiga recuperar algum dinheiro, e é importante que se faça isso. Por isso a gente até chegou a discutir aqui a possibilidade de uma CPI da Rio Previdência, que acabou não saindo. Isso era importante. Né? Exatamente. Mas não vai recuperar o dinheiro que foi perdido, né? Então a gente tem que pensar saídas. Isso... exatamente. E Era aí... essa questão que eu queria saber, o que a Alerj tem discutido como saída para o Rio Previdente. Faliu? Está falido? Mas e aí agora? A gente hoje tem discussão, por exemplo, de pensar novos mecanismos de capitalização. Recentemente a gente votou aqui na casa uma proposta de capitalizar o fundo com o dinheiro oriundo do imposto de renda pago pelos servidores públicos estaduais. Você viu como a terceirização é perversa. O servidor público estadual concursado, o imposto de renda dele não vai para o governo federal, vai para o governo do estado. Assim como dos municípios, vai para os municípios. Então, isso faz com que, inclusive, esse servidor seja ainda mais barato do que o terceirizado. Se você pensa um médico que tem um salário de 7, 8 mil reais, que pague 2 mil reais, né, 1.500 reais de imposto de renda por mês, esse dinheiro fica no estado. Ele não vai para o governo federal. Enquanto um médico contratado pelo mesmo salário por uma OS terceirizada, o imposto de renda dele vai para o governo federal. Então, isso é um elemento importante. Então, uma proposta que a gente discutiu aqui é que esse imposto de renda dos servidores públicos do Estado seja uma das fontes complementares de capitalização. Isso era interessante. Mas isso ajuda, mas é pouco. O que a gente tem... pouco ainda, mas pelo menos já tem uma luzinha no final do túnel. Exatamente. Né? O que a gente tem que equacionar é essa questão do gasto com o pessoal. Eu, por exemplo, defendo que a gente tem que requalificar o gasto com o pessoal. O que isso significa para mim? Diminuir terceirização e fazer concurso público. Você veja. Tem que, a minha avaliação essa é uma das formas de você recapitalizar. Se voltar outra vez ao início, você reiniciar a contribuição previdenciária por um mecanismo. Exatamente. Quantos funcionários terceirizados a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro? Somando de escolas, de OS, são milhares. Né? Isso vai resolver o problema da Previdência do Rio? Não vai resolver estruturalmente. Mas isso vai também criar uma forma de capitalização natural para que o governo não precise repetir gastos. Porque quando ele paga para o médico, da OS, o salário, e depois ele tem que capitalizar o fundo para pagar o salário do médico que já se aposentou, ele está fazendo gastos repetidos. Que se esse médico fosse concursado, uma parte do salário dele já estaria naturalmente capitalizando o fundo, né, compondo o fundo para pagar o salário do médico que já se aposentou. E ainda por cima tem esse outro componente. A gente aprovando essa lei aqui de que o imposto de renda dos servidores públicos vai também capitalizar o fundo, é mais um recurso desse servidor que serve para fazer com que o fundo funcione bem. Então, isso é um elemento que eu acho também que ajuda você fazer, mas com isso você tem que se afastar mais do que a lei de responsabilidade fiscal manda. Né? Acho que esse que também é o regime de recuperação fiscal. Essa é a contradição. O regime de recuperação fiscal, ele algema ainda mais o governo dentro das diretrizes da lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei nefasta para pensar a oferta de políticas públicas. E você tem que pensar mais estruturalmente em capitalização, que só vai conseguir ser feita
de fato, quando você resolver esse conjunto de problemas do orçamento do Estado que estão relacionados, na nossa avaliação, nesse tripé: cobrança da dívida pública, dívida do Estado, né, auditoria, revisão da dívida do Estado, e repactuação federativa, para que você consiga colocar na mesa temas como Lei Candir, temas como tributação do petróleo, temas como a reforma tributária que permita a ampliação do imposto sobre heranças, do imposto sobre patrimônio, inclusive com a possibilidade de você reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias, que é um imposto regressivo e é um imposto inibidor da atividade econômica. Então, com essa questão de conjunto, o Estado do Rio de Janeiro passa a ter capacidade de pensar uma capitalização mais definitiva do seu sistema previdenciário, para que ele não precise ficar sempre recompondo. Porque senão, o que vai acontecer, o que já acontece atualmente. O Estado vai ter que continuar sempre recompondo. E ele tem que continuar sempre recompondo. Porque esses servidores todos que estão se aposentando, esses pensionistas, pagaram. Contribuíram durante 35 anos. Se você faz uma conta individual de quanto um servidor público ou de quanto um trabalhador do setor privado contribui ao longo da sua vida profissional, ele e o seu patrão, o que ele teria numa poupança, se fosse uma questão individual, é muito maior do que o que ele recebe de aposentadoria. Porque o sistema previdenciário, ele segue uma lógica de solidariedade. Você não pode pensar só nessa lógica individual, porque aí o cara morre, não teria pensão, né? Mas, né? Então, por isso o sistema tem que ser coletivo, né? Nunca teria sentido você pensar que vai resolver isso com poupanças individuais. A lógica das previdências privadas tenta induzir essa ideia. Mas o que ele contribui é um valor alto, né? Que é maior do que o que ele recebe depois. Isso faz parte da lógica do sistema para que o sistema justamente possa ser sustentável e possa alcançar toda a sociedade. Claro. Aquele trabalhador que não consegue contribuir porque está no meio rural, porque está no trabalho super exploratório, sem ter a garantia dos seus direitos, depois quando ele chega à idade de 65, 70 anos, ele tem que ter direito a um benefício. Então o sistema previdenciário ele é um sistema solidário. Né? É um sistema que... solidário, acho que é perfeito. Agora, uma curiosidade. Essa tua lucidez, você explicando aqui pra gente, para os ouvintes, né, da Rádio Mundial News FM, é perfeito. Agora, a minha curiosidade é a seguinte: essa bancada da Alerj, ela tem essa estrutura, quer dizer, os deputados, eles têm essa compreensão, eles têm essa visão que a gente está percebendo aqui hoje, através da nossa conversa? Olha, alguns têm. Eu te diria que cerca de 8 a 10 deputados... 8 a 10? De uma bancada... De uma Alerj de 70 deputados, acho que uns 8 a 10 concordam... Nem 10%, ou 10%. Concordam com isso que eu estou falando. Outros 10 talvez entendam o problema com essa profundidade que eu estou te colocando, mas reproduzem a lógica do interesse corporativo, do capital financeiro, né, do status quo. Não se propõe a problematizar essas estruturas, né? Mas eu acredito aí que cerca de 20 deputados, pouco menos de 1/3 da Alerj, tem a noção, né, desse problema. Uma parte concordando com boa medida dessas questões que eu estou levantando, e outros, na verdade, são os que sustentam ideologicamente, politicamente, o caminho que está se seguindo atualmente. Agora, só para completar, uma pergunta bastante ingênua, mas eu acho assim, como fazer com que a Alerj seja mais democrática no sentido de partilhar essas soluções que são complicadas, partilhar com a população de modo geral? Como mobilizar esses deputados para uma ação que seja... Acho que o passo é esse programa que você está fazendo. Exatamente. Que vai estar aí nas redes sociais, né? E é isso. Eu acho que quem tem um pingo de consciência aí vai reproduzir isso. Eu acho que tá nas mãos deles, esses 10, menos de 10, e nossa, né, Helena?
Mas tem que vir Nós de fora estamos para aí na dentro. militância, estamos na rua É, e eu temos acho que estar cada vez Tem que mais. ser de fora É para terrível, dentro. é terrível. Tem que ser- Nós somos o fora. que tem que vir de fora E o para dentro. deputado é o dentro. Tem que vir da sociedade, Aham. né? Acho que obviamente uma renovação não só de caras, mas de ideias, de compromissos, de práticas é importante e tem que vir pressão de fora Às para vezes dentro. desanima, né, Ou deputado? a Eu aqui população como militante. entende, e é claro assim, que a Desanima, pressão às sozinha, vezes. mesmo assim, não é fácil. É. Porque a gente vê que eles usam cada vez mais mecanismos para dispersar a pressão. Da bomba de gás lacrimogêneo que impede a Isso, passeata, isso. a reforma eleitoral, Uhum. o que a gente tem é a blindagem disso que a gente chama que é a gaiola de ouro, né? Estão aqui presos nessa gaiola de ouro. E a grande mídia, Enquanto né? a A grande população tá lá mídia fora. colocando, jogando todo mundo contra o funcionário público, né? Assim, Culpados de tudo. Eu tenho uma rádio aí muito ouvida de manhã, Bandeirantes, que está sendo uma coisa assim, diariamente, sacrificando, colocando a culpa da situação do funcionário público. Então pegou essa questão aí do aumento do judiciário e coloca tudo no pacote. É o funcionário público responsável pela situação do país, tem que acabar. É importante dizer que não houve um aumento do Uma judiciário, loucura. né? Houve um aumento dos servidores do judiciário. É. Não aumentou o salário de juiz. Quem está aumentando o salário de juiz agora é o Supremo junto com o Temer. O que se aumentou foi o salário do servidor, que não é nem de acordão, perto, né? que não é nem o que o Estado do Rio de Janeiro que a gente aprovou na Leste foi o salário do servidor, que não é nem de perto o salário dos juízes, desembargadores, promotores, É um procuradores. funcionário, né? Quem está aumentando agora o salário de juiz e desembargador é o Temer num acordão com o Supremo. Eles estão aumentando e vai ter um efeito cascata, porque você aumenta o salário do ministro do Supremo, isso vai aumentando o salário em todos os níveis dos membros do Poder Judiciário. Esses, sim, salários muito mais altos do que o dos seus servidores. Né? Isso para não falar que o Judiciário ele tem um orçamento estabelecido. Mas a grande mídia não tem o menor interesse em esclarecer Eles isso. até Tem têm interesse em confundir. Exatamente. A grande mídia, com relação ao Funcionário salário dos público. ministros do Supremo, até tem dado alguma visibilidade, mas com muito menos ênfase do que o que dá a questão dos servidores, que é uma forma enganosa de querer dizer que é daí que está. O Estado do Rio de Janeiro não tem uma crise porque gastou muito, tem uma crise porque a sua arrecadação despencou. Despecou. Eu quero agradecer muito ao deputado ter essa disposição, esse tempo aí, né? Em plena campanha, ter tido esse tempo para nos receber e para ter essa conversa tão profunda, né, Ângela? Claro. E Eu que agradeço, Helena, a gente, como te admira muito, respeita muito o seu trabalho, sabe da importância do seu programa, dá uma pausa para conversar com você, com a Ângela, é um prazer que fortalece muito o Rio de Janeiro que a gente acredita ser necessário.